Essa singular maneira de não dizer nome das coisas é um traço constituinte de nossa história e diz muito a respeito de como ela se perpetua. A frase também é do filósofo Vladimir Safatli, publicada essa semana. Durante um bom tempo, a gente foi fortalecendo o mito de um país fraterno, onde quase todos eram iguais, né? Não somos um país racista. Somos um país que não dá o nome correto às suas mazelas, entre elas a desigualdade social e o racismo secular. Aos poucos vamos mudando, aos trancos e barrancos, estamos mudando. Então, professor, para começo de conversa, quais são os grandes desafios que a gente tem agora? Bom, primeiro eu quero reiterar minha alegria de estar entre vocês. Para mim é um momento especial. Obrigado pelo convite. E eu acho que os nossos grandes desafios... Bom, primeiro, acho que nós precisamos entender como o racismo e todas as formas de opressão elas têm um caráter histórico. Significa, então, que o racismo ele vai tomando formas diferentes ao longo da história. Falar de racismo nos anos 30 é diferente de falar de racismo hoje, que é diferente de falar de racismo do que foi até mesmo na década de 80. Então eu diria que o racismo e a raça vão tomando formas diferentes à medida em que o mundo vai se tornando mais complexo. Né? Eu gosto sempre de lembrar uma frase do Frantz Fanon, né, que ele diz assim, que à medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, o racismo já não ousa se apresentar sem os seus disfarces. Né? Então, eu diria que hoje, né, sobre o manto da liberdade de expressão, esconde-se o perigo de que nós estejamos compactuando com agressões, com violência. Veja, se a gente tivesse há uns 40, 50 anos atrás, o tipo de ofensa racial, o tipo de ofensa em relação a gênero, identidade de gênero, orientação sexual, não se apresentaria de maneira muito mais violenta e muito mais direta. Hoje, por conta da luta dos grupos sociais, as mudanças na economia, que, como eu falei, tornam esses ambientes muito mais complexos, o racismo, portanto, se apresenta de maneiras mais sofisticadas. Você acha que dá para pensar, professor, a questão racial sem pensar em economia política? Impossível. Você acha que uma coisa se destaca da outra? É Nesse momento, traçando isso tudo? Não, é fundamental. Nunca se destacou, nunca se separou. Aliás, a separação entre as questões de identidade e as questões políticas é um erro, né? Primeiro que é um erro, e segundo que é uma estratégia. Justamente você separar a produção da subjetividade, a maneira da gente pensar, da gente sentir, da gente se identificar no mundo com as questões de natureza econômica. Eu costumo dizer o seguinte, o problema de ser negro ou de ser de um grupo racializado não é simplesmente porque as pessoas vão te ofender. É porque você está mais sujeito a ser morto, porque você está mais sujeito, né, por conta, você está vulnerável, criam-se formas estruturais, sistêmicas de vulnerabilidade sobre determinados grupos. Ou seja, um menino negro de periferia ele tem muito mais chance de ser assassinado do que se ele não tivesse essa condição identitária. Sim. Então, identidade é sempre um processo de constituição que passa pela economia, pelas instituições políticas. Portanto, qualquer programa, qualquer projeto de combate ao racismo que não passe pela questão econômica, que não passe também por uma reconstituição das questões políticas e culturais, estéticas. E sociais. Né? De uma maneira geral, né? Inclusive, eu estou falando até de vocês são artistas, que é muito importante dizer. Quando eu falo de estrutural e quando a gente fala de política de economia, a gente está falando também de uma nova proposta estética. Claro. Ou seja, a criação de novas formas de pensar e de sentir o mundo, de desnaturalizar essa relação subalterna. E a parada é tão sutil e está ficando cada vez mais sofisticada que a gente cai muito nesse lugar de não identificar. Por exemplo, teve recentemente um caso que um artista que eu admiro muito, Billy Porter, ele criticou a revista Vogue.
O Billy Porter é ator, é criador de conteúdo para pessoas negras e pessoas LGBTs, trans. E pioneiro nessa luta do não binarismo, de usar roupa não binária, de gênero. E ele criticou a Vogue porque a Vogue colocou um outro artista na capa, a Vogue britânica, pela primeira vez um homem hétero, um homem cis, usando um vestido que era uma parada, que era um instrumento de luta que ele sempre lutou. E que a própria revista dava muita visibilidade para ele, mas na hora de colocar na capa, escolheu um hétero branco. Simplesmente porque ele era um homem branco. Então, essas questões são tantas sutilezas que causam na gente uma divisão que muita gente às vezes não percebe por conta dessa parada do racismo ser essa parada que vai se vai ficando uma metamorfose, vai se sofisticando, vai criando novas caras e vai criando novas formas de continuar oprimindo. Então, por isso que é muito importante a gente discutir, estudar e ficar ligados para tem diversas situações que acontecem, mas elas são tão sutis, Gabi, que a gente é tão não percebe. normal, é tão comum, né? A gente às vezes coloca uma situação, aí a pessoa vem, o contra-argumento que vem assim, mas será? Né? Sempre tem gente, olha só, pro senso comum, o racismo existe quando está no noticiário. Quando aquele jovem é pego dentro do supermercado, parará, nossa... Entendeu? Mesmo todas as estatísticas, tudo, né, mostrando pra gente que os negros estão sempre inferiores, nível de escolaridade, enfim, o Silvio pode solar em relação a isso. Mônica, mas percebe que interessante que você está falando, interessante e ao mesmo tempo aterrorizante. E o que a Astrid também acabou de dizer, né? Vamos pensar uma coisa, raça, de uma maneira geral, não é para dar uma explicação, não é para trazer, não é para dar luz a alguma coisa. Raça e racismo, que é o processo de produção da raça, é uma coisa para confundir as pessoas. É para criar confusão. É para criar torpor. Principalmente num mundo atravessado por mentiras, né? Um mundo que vai sendo constituído justamente por uma espécie de usar a palavra de novo, né? Pela decomposição dos sistemas de autoridade, universidade, ciência, esse tipo de coisa, o racismo, veja como ele vai tomando formas cada vez mais sutis, né? É justamente isso que você está dizendo. Ou seja, a pessoa fala, será que foi? Será que não foi? E, portanto, ou seja, difícil o racismo cria, né? essa confusão justamente, até porque, gosto sempre de frisar, a raça é uma criação política. Eu acho que... quando se fala da questão das empresas, acho que é importante fazer alguns esclarecimentos, né? Obviamente que as empresas, assim como outros setores da vida social, são espaços de disputa, espaço em que essas disputas são disputas de poder, né? Não há dúvida disso. E onde existe poder e disputa, numa sociedade como a nossa, existe sim o fator racial, que vai organizar e que vai determinar como as coisas acontecem. Agora, da mesma maneira que nós articulamos contra o que a gente chama de racismo institucional, né? Porque é uma coisa de dimensão estrutural do racismo, está ligado com a economia, com a política, com as formas de constituição do sujeito, com o direito. Outra coisa é a disputa que existe no interior das instituições. E empresas são instituições. Então a questão é a seguinte, nós vamos disputar esses espaços. Vamos disputar também o que está acontecendo dentro das empresas que são fundamentais para a reprodução econômica do mundo em que nós vivemos? Então, vejam, é possível que se insiram medidas e práticas de combate à discriminação nas empresas. Assim como nós fizemos em relação às ações afirmativas, né, que são políticas de combate ao racismo institucional, as empresas podem fazê-lo. Só que o que a gente tem visto é que existe muito discurso que acha que, por exemplo, o combate... tem essa história de ESG, né, ou seja, que na verdade não há nenhum compromisso com a mudança do funcionamento das estruturas da empresa. Há compromisso com a imagem disso. Com a imagem, veja, e é um compromisso muito, muito frágil, né? Por exemplo, é necessário que hajam mudanças efetivas, né? Por exemplo, a grande pergunta é, existem mecanismos que vão lidar, primeiro, com prevenção, que vão lidar com detecção, existem sistemas de denúncia que funcionem, quais as providências que são tomadas, qual o compromisso que essas empresas têm com as comunidades do entorno,
né, que é absolutamente fundamental, como se nossas políticas de recrutamento, como se consegue entender o compromisso e também a responsabilização da alta direção. Porque o que eu vejo mais é que as pessoas acham que combate ao racismo, a gente vê que é relação de poder, não é simplesmente ficar fazendo a ideia das pessoas, olha, não seja racista. Aí chega lá no dia 13 de maio, faz uma palestra, dia 20 de novembro faz uma outra palestra. Contrata alguns, sensibilização. Contrata as pessoas, faz a palestra. Não, gente, as políticas de combate ao racismo, dentro das empresas e também no Estado, dependem do quê? Dependem de mudanças estruturais nas relações de poder e, portanto, nos sistemas. E uma coisa também que eu sempre falo, forma sutil de racismo, né? O discurso da representatividade. Representatividade não é presença, são coisas distintas. Stockley Carmichael dizia, né, Kwame Ture, representatividade negra não é poder negro, são coisas distintas. Então, a questão é o quanto pessoas relacionadas, ligadas a esses grupos chamados de minoritários, estão, por exemplo, não apenas aparecendo, mas estão também concebendo e pensando e decidindo. Não é a palavra boa, mas jogando o jogo de forma justa. Decidindo. Eu não sei se foi você que falou do perigo, do precipício que é a gente tentar substituir igualdade por diversidade. Qual o perigo, qual a importância da interpretação disso? Então, a gente pode, obviamente que o sentido que eu falo de diversidade é aquele sentido em que você acha que você ficar pintando as coisas de cor diferente, você está mudando a relação que existe entre as coisas. O que a gente mais ouve hoje é isso, né? Gente, se a gente não investir na mudança das relações que as pessoas mantêm umas com as outras, não vai adiantar. Então, vejam, eu preciso pensar, a gente fala assim, bom, vamos colocar um negro, vamos incluir, vamos colocar diversidade, vamos colocar pessoas LGBTQIA+, dentro desses processos. A grande pergunta que se faz é o seguinte, não é se a pessoa está preparada para estar lá, é se o ambiente está preparado para receber a pessoa. Esse que é o ponto fundamental que se coloca, né? Silvio, por que o termo racismo reverso ele é incorreto? Ele não só é correto, como ele é absurdo e ele chega a ser ridículo, né? Sendo muito sincero aqui, permita-me dizê-lo. Porque, olha só, racismo reverso, e eu falo isso, inclusive, no livro, reverso é uma coisa engraçada porque dá a impressão de que tem um lado certo para o racismo, né? Ou seja, o racismo é certo quando é o branco contra o negro. Se é o negro contra o branco, é reverso, ou seja, tem um lado certo. Então já começa o absurdo por aí. Outra coisa é uma questão teórica, muito simples, né? Racismo é um processo que envolve, portanto, relações de poder. O negro pode ser mal educado? Claro que pode. Ele pode ser preconceituoso? Pode. Ele pode discriminar? Pode. Só que ele não pode fazer isso sistemicamente. Não é? Assim, geralmente negros brancos não perdem o emprego porque são brancos. Eles não são mortos pela polícia porque são brancos. E a raça é algo que precisa, de alguma maneira, estar em algum lugar da gente que naturalizou a existência da raça. Porque se você vê um ato de violência, né, uma pessoa, um policial branco, né, com o joelho no pescoço de um homem negro, a gente automaticamente associa isso com racismo. Fala, isso é racismo. E por quê? Porque antes da produção dessa cena, e vocês vão entender porque são artistas, já existe um cenário. E antes desse cenário, você tem também todo um script, né, que faz com que aqueles atores tenham já um lugar que vai nos permitir identificar aquele ato como um ato racista. Então, note, a gente já sabe antes o que é raça, a gente já naturalizou, normalizou o que é a raça e qual é o papel das pessoas que pertencem a grupos raciais diferentes. Por isso que eu falo, quando eu falei de cenário, de cena, de script, isso é estrutura. Isso é a estrutura. Tem que desconstruir essa estrutura. Exatamente. Então, quando você fala de racismo reverso, é como se os atores estivessem interpretando os papéis trocados, né? Quando, na verdade, não existe. Quando não existe essa possibilidade.